Paz, irmãos, prazer em estar fazendo mais um vídeo. E o nosso objetivo é fazer um vídeo não muito grande, mas com bom conteúdo, um assunto importante para a nossa edificação, tanto cultural como espiritual. Eu gostaria de falar sobre o conhecimento e o entendimento. Quero tomar por base, no lado bíblico, nós encontramos em 1 João capítulo 5, versículo 20, que nos diz que sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Então eu gostaria que, em breves palavras, nós pudéssemos abordar um pouco sobre o que é o entendimento, mas não um entendimento puramente filosófico, mas um entendimento que possa também fazer uma abrangência na área religiosa. O que é a sua aplicação do entendimento no nosso meio. E eu gostaria que até o final desse vídeo nós pudéssemos ter conseguido pelo menos trazer uma introdução do que é o entendimento, e principalmente ele sendo aplicado na área religiosa ou na área bíblica. E eu gostaria então de fazer a nossa vinheta, e após a vinheta nós daremos continuidade ao nosso assunto. Estamos de volta. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a meu respeito. Eu tenho um canal no YouTube que tem por nome de canal Ciência e Luz, portal Ciência e Luz. O portal, o nome do canal é Portal Ciência e Luz. Por quê? Porque eu já expliquei da outra vez, volto a explicar. Eu trabalho também com eletrônica, com grupo, com o sistema de tecnologia, e não quis fazer dois canais, né? Então eu fiz um canal que tivesse essas duas, não é muito bom, mas é um canal que eu vou continuar com ele assim mesmo. Então, Ciência e Luz, porque eu trabalho tanto na luz da Palavra de Deus, como também na ciência do conhecimento tecnológico. Eu não sou uma pessoa totalmente leiga no assunto. Eu tenho a minha formação, eu sou formado em filosofia, bacharel em teologia, sou licenciado em filosofia pela Mogiana, que é Mogi das Cruzes, lá em São Paulo, e sou licenciado também em teologia pelos seminários, que depois passou a ser faculdade ali em São Paulo também. E isso me dá o direito de lecionar tanto a filosofia como história e a teologia
E isso me ajuda no meu trabalho evangelístico, no meu trabalho de educação. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul, aqui em Pernambuco, na direção, na nossa sede ali em Barra de Jangada. E assim, então também tenho os meus vídeos. Lá no meu canal você vai encontrar vídeos diversificados, onde eu apresento muitos vídeos sobre pregação, sobre estudos, tal, etc. Você entre lá e vai achar faça seus comentários, me ajude também se inscrevendo para que possamos ter uma interação maior. E assim, e esse vídeo que eu pretendo fazer agora é um vídeo sobre entendimento. Eu estive pesquisando sobre entendimento e encontrei que o entendimento, o que é o entendimento? O entendimento é a capacidade humana de compreender isso por meio do raciocínio ou da experiência, né? Então, você vai compreender alguma coisa através de dois meios. Ou você compreende pelo raciocínio, né? Você entende, por exemplo, você vai entender como montar um livro, né? Montar um livro. Você vai entender pelo seu raciocínio, pelo seu estudo que você fez até chegar a esse nível, ou você vai entender pela prática. Você trabalhou numa gráfica e você chegou à conclusão de entender como se processava um livro. Então, o entendimento é aquela capacidade do ser humano de entender as coisas. Entendimento, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, que tem entendimento. O que é? Eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que eu tenho uma compreensão em alguma área. O entendimento, veja bem, o entendimento verdadeiro, ele diverge do falso, né? Mas o entendimento verdadeiro, ele deve concordar com o objeto. E como é que ele concorda através concorda com o objeto? Isso nós podemos compreender através de critérios ou métodos para deduzir o que é verdadeiro ou falso. Então, você tem três fatores filosóficos para entender. Então, você percebe três fatores, um tripé para você definir o conhecimento. Você precisa ter um objeto conhecedor, você precisa de ter um sujeito conhecedor, e o produto disso é a relação verdade ou não, verdadeiro ou falso. Como é que nós entendemos isso? Tem um sujeito conhecedor e tem um objeto. Então vamos supor que eu estou querendo apresentar um copo. Estou trazendo aqui um copo. Eu estou dizendo a você que isso é um copo. E eu estou dizendo que aquele copo ele está com água. Então eu apresentei eu como sujeito conhecedor que estou apresentando aquele copo com água e estou apresentando o objeto que é o copo. Mas o terceiro ponto, o terceiro pilar, ele vai ser o resultado da aceitação dessa verdade a respeito do objeto. Você pode concordar ou não com aquilo ali. Como é que você concorda? Quais são os elementos? Então, é aí onde entra o critério, o método de deduzir para se chegar a uma compreensão se é verdade ou não aquilo que o sujeito está apresentando com relação ao objeto. Então, quando você apresenta alguma coisa, você não pode querer que a sua verdade seja a verdade predominante,
porque você está apresentando alguma coisa para um terceiro elemento que também ele tem a condição de aceitar ou não, dependendo das variáveis que são colocadas ali como comprovante daquilo que você está apresentando. Você é o sujeito apresentador, mas com relação ao objeto, existe a dúvida agora entre aceitar ou não como verdadeiro. Então, isso é o conhecimento. Você, para chegar a um conhecimento, você não chega a esse conhecimento simplesmente porque viu, você vê, mas para você admitir no seu interior que você aceitou aquele conhecimento, você precisa aferir com o apresentador aquele objeto que está sendo apresentado para que haja uma aceitação de sua parte. Isso faz com que você tome conhecimento de verdadeiro ou falso. Então, agora, o entendimento já é alguma coisa mais profundo do que o conhecimento. Por quê? Porque o entendimento é como se ele fosse o produto do conhecimento. Quando você apresenta alguma coisa como um objeto, você como elemento, um apresentador, você faz com que, ao aceitar a terceira pessoa, ao aceitar aquilo ali, ele passa a ter um entendimento que vai concordar com o apresentador, que é a sua pessoa, que apresentou aquele objeto como verdadeiro e agora alguém aceitou e foi dado um entendimento que concordou com o seu entendimento. Então o entendimento é dar atenção a cada questão para que possa captar a essência de sua raiz. O entendimento aqui na tradução, o que é o entendimento é dar atenção a cada questão, né, para possa captar. Então, quando você está apresentando alguma coisa, uma matéria, uma questão, ou seja, o que for, você está apresentando, e é preciso que as pessoas que estão ao alcance, que estão sendo alcançadas pela sua voz, pelo seu gesto, eles possam adquirir, né? Possam adquirir chegar a dar atenção suficiente a cada questão que você apresentou, para que ele possa captar a essência na sua raiz. Por que na sua raiz? Porque quando você está apresentando uma questão, você tem um fundamento, mas a sua maneira de apresentar pode não deixar muito clara aquele fundamento. Mas é preciso que quem está ouvindo preste atenção para entender o que você está apresentando, até ser levado à raiz do assunto, para que ele possa entender que o que você está falando não são palavras jogadas ao vento, mas na verdade você está apresentando um argumento verídico que tem a sua raiz, tem o seu fundamento. Então isso é o entendimento. O entendimento é quando ele concorda com o conhecimento. Então o conhecimento ele difere do entendimento porque ele é mais profundo. O entendimento ele tem uma profundidade maior, porque ele já é uma definição, né? O entendimento é uma definição. O entendimento existe, como nós estamos falando no início, que o nosso trabalho é dentro da palavra de Deus. Existe um entendimento espiritual, que eu quero ver Lucas capítulo 10, versículo 19, quando os discípulos
eles estavam ali, Lucas 10, 19. Nós vamos ler porque eu quero ler. Ele diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 5 e 20, ele diz assim: sabemos que já o Filho do Homem é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Esse entendimento que é dado aqui, o Filho do Homem é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Isso foi uma ação espiritual do Filho do Homem espontânea. Não foi um processo. Então, o que é um processo? Um processo é você começar uma coisa, e cortar uma árvore, depois transformar aquela árvore em madeira, depois em folhas, depois transformar, arrumar, fazer uma porta, lixar. Isso é um processo até chegar daquela árvore lá do chão até uma porta. Isso é um processo. Então você tem uma porta na sua casa que passou por um processo de construção. Você foi lá no mato, na mata, trouxe a madeira, transformou em tábuas, depois transformou em pedaços e fez uma porta. Esse é um processo. Mas você pode também ir no armazém de construção, comprar uma porta já pronta e colocar ali da mesma maneira que a outra estava, mas que você não fez nenhum trabalho sequencial. Você comprou uma porta. Então existe essa diferença. No caso, quando o discípulo diz que o Filho do Homem fez essa ação, com licença, o Filho do Homem, ele nos deu entendimento. Ele não deu aquele entendimento de uma maneira sequenciada. Ele deu o entendimento. De repente, os discípulos passaram a ter o entendimento de que ele era o Filho de Deus. Tanto que, em certo momento, vós quem diz que eu sou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, foi uma revelação. Não foi uma compreensão a longo prazo. Então, aqui, esse entendimento que ele nos deu para que entendessem o que é verdadeiro, foi um entendimento que Jesus deu. É o mesmo entendimento? Talvez até mais forte, mas não é aquele entendimento permanente. Não é aquele entendimento que você consegue através de dias e mais dias, penando, colocando tijolo sobre tijolo no seu raciocínio até chegar a essa mesma conclusão. Então, isso foi uma ação espiritual, espontânea, não foi um processo lento de aprendizado, que não é a mesma coisa, que a forma geral seria essa, né? Mas não foi. E ainda em Lucas 24, 45 e 46, aqui nós vamos ler também, Lucas 24, Lucas 24, faltando a minha esponja de molhar o dedo, então entra a velha língua, né? Lucas 24, 45. Aqui diz 24, 45. 24 diz: então abriu-lhes o entendimento para entender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações começaram. Mas eu queria notar com vocês aqui que no mesmo capítulo 24,
de João, você lê do 36, que diz: falando Jesus essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e lhe disse: Pai seja convosco. E disse: por que estás perturbado? E deu de minhas mãos, e depois disse: mostra as mãos. E no versículo 44 ele diz: são essas palavras que eu vos disse estando ainda convosco. O que é que eu estou querendo mostrar aqui para vocês através do conhecimento adquirido? Eu estou querendo mostrar que quando o Senhor Jesus aparece ao discípulo, desde o versículo 36 do capítulo 24 de Lucas, ele já começou a instruir. Então essa passagem aqui não foi um conhecimento adquirido instantaneamente. Jesus fez um seminário com o discípulo. Ele explicou, não foi assim que a Escritura falava e tal, e começou, se você ler do 24, do capítulo 30, do versículo 36 até o 45, você vai entender a diferença do que eu estou falando entre um conhecimento adquirido e um conhecimento que planejado. Então, não é aquele conhecimento assim: eis que nos dou poder. Não foi assim, instantaneamente, mas dessa vez ele foi como um ensinamento. Ali, quando Jesus ressuscitou, que voltou, diz que passou 40 dias com seu discípulo, explicando. Ali não foi um conhecimento instantâneo. Ele fez um curso com o discípulo, né? Então, desde o versículo 36, ele já começa a instruir, até que após o ensinamento lhes abre o entendimento para fixar o que havia aprendido. Então é diferente. Ele falou, depois ele abriu o entendimento para fixar. Não foi para jogar o entendimento lá dentro, foi para fixar o entendimento. E esse foi um processo mais didático do que espiritual, porque Jesus não disse: eis que eu nos dou poder instantaneamente e tal, não. Ele veio sequencialmente dando ao discípulo o ensinamento que eles precisavam. Você vê ainda em Romanos 10, 1 e 3, Paulo toma Israel como exemplo. Romanos, eu vou ler rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito grosso. Romanos 10 e 3, Romanos 10, 1 e 3, ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que Paulo toma Israel como exemplo real, para mostrar que não basta saber por saber, como Israel sabia por saber, mas não tem confrontado, ele sabia, mas não confrontaram o conhecimento real, que era a presença de Jesus, né, com o seu próprio raciocínio. Por isso que Paulo diz: mas Deus tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Então ele tem muito zelo, mas não com entendimento. Por que não com entendimento? Porque o elemento, o sujeito que estava apresentando era Jesus, apresentando o Evangelho. Mas o israelita, ele tinha uma outra posição. Por isso que ele diz aqui: é um zelo, mas um zelo não com entendimento. Então, como nós estamos falando do entendimento, ele chegou ao entendimento, não um verdadeiro entendimento, mas chegaram ao entendimento ao ponto de rejeitarem, tomar a sua posição com outro entendimento, que não era o entendimento que era o verdadeiro.
Então diz que o conhecimento real e não o próprio raciocínio, tiver o seu próprio raciocínio. Então isso gerou uma falta de entendimento. Quando você confronta um sujeito real com um objeto real, através do conhecimento, você chega ao entendimento. Se você tem uma coisa real, você é real. Aí você apresenta uma coisa real também, um carro, uma caneta, sei lá o que for. Você confronta aquilo lá e você chega ao entendimento que deve ser como é que o entendimento se processa. O entendimento se processa quando ele se alinha o objeto o sujeito apresentador com o objeto. Quando o sujeito que está apresentando o objeto, os dois se combinam, então ali existe uma verdade. Então Jesus estava apresentando o Evangelho, era real, e ele estava apresentando um objeto real, então havia uma concordância. Mas não houve uma aceitação. Então não houve um entendimento no caso, né? Então, através do conhecimento chega ao entendimento que deve se alinhar com o do sujeito. Israel não fez isso, conforme diz no versículo 3, diz que estabeleceu sua própria justiça e não a justiça de Deus. Por quê? Porque se apresentou o sujeito real, se apresentou o objeto real, que era Jesus, o Messias, mas houve um entendimento diferente, que não se alinhou com o entendimento do sujeito que estava apresentando o objeto real. Então, finalizando, eu faço um comparativo do trabalho evangelístico, então verifico como é difícil a pregação do Evangelho, o conhecimento entre o que vai do que tem objeto real para apresentar. Né? Então, quando eu leio essa parte de aceitar o conhecimento, entender o conhecimento, de você pesquisar e tentar analisar, através de exegese, de homilética, de várias fórmulas, você tentar pesquisar e vasculhar entre o que está sendo apresentado e quem está apresentando, para que você chegue a uma definição, um produto daquilo que está sendo mostrado, é difícil. Então a pregação do Evangelho, ela muitas vezes se torna difícil por causa disso, porque é preciso que o pregador, ele como sujeito de apresentação, ele tem um elemento real, mas a forma como ele coloca esse elemento na apresentação, ele pode não ser aceito, porque não fez com que o observador chegasse ao conhecimento e nem ao entendimento da realidade que o sujeito está apresentando. Então, o convencimento é difícil, porque você quando vai tentar o convencimento, você trabalha não só com a sua verdade, mas também trabalha com a condição de entendimento do observador. Né? Então, você pode ser pelo uso do raciocínio ou da prática expositiva pela ação do Espírito Santo. Então, muitas vezes você tem uma pregação que não é nem uma pregação tão grande, tão boa, tão bem organizada, mas alguém se entrega, ou várias pessoas se entregam. E aquilo ali não foi um raciocínio lógico da sua pregação, mas foi uma ação do Espírito Santo que atuou diretamente no entendimento daquelas pessoas. Isso não se processa, não acontece cotidianamente, nem sequencialmente, nem rotineiramente, são esporádicos, porque o normal é que haja uma pregação, um convencimento dentro de um raciocínio lógico extraído
de um objeto real que é a palavra de Deus. Então você não pode ter um convencimento através de uma ação temporária do Espírito Santo. E aquilo ali acontece sim, mas não é a via normal. Por quê? Porque as pessoas que estão a aceitar, eles que a se convencerem pela ação direta do Espírito Santo na sua vida, naquele momento, elas precisam dar uma sequência na sua vida e elas precisam de uma base para o raciocínio daquilo que eles fizeram, dessa aceitação, dessa decisão. Então, somente através do entendimento é que eles poderão permanecer tendo como verdade aquilo que lhe foi apresentado e que foi aceito. Então, a colocação do poder do Espírito Santo na vida do pregador, ele não é a norma geral, ela é uma incidência momentânea, válido, mas que não é a norma geral. A norma geral é através do conhecimento haver a pregação da palavra de Deus. Então nós temos ainda que exista uma aceitação dessa maneira, não é, como eu já disse várias vezes, a norma geral. Mas que Deus nos abençoe, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade através da palavra de Deus, do estudo, da pregação. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.